vamos lá, né? Sonic Unleashed nunca foi ruim. Isso aqui é um vídeo. Eu vi o comecinho desse vídeo e pensei, ó, pode ser bom. Sabe, eu fazia tempo que eu não via nada sobre um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Então eu selecionei esse aqui pra ver ao vivo. Deixar aqui Deixando aqui a menção ao canal Dramilos. Esse vídeo tem até que pouca visualização, cara. Mas a gente vai vendo agora, beleza? Tá na melhor qualidade. Ok, vamos nessa? Depois de tanto tempo jogando Sonic Generations e tendo basicamente dominado o jogo inteiro, eu acabei tendo essa vontade de experimentar alguma coisa nova. Por que não outro jogo do Sonic? Eu pensei. Eu gostei tanto do Generations, então por que não pegar um jogo parecido? Comecei a procurar pela internet por algo que Eu já zerei Sonic. Eu não falei ele. Acabei não falando do Generation. Generation eu já zerei. Acho que 2 vezes. interessasse. Lost World, Não joguei. Não joguei. Forces, Adventure Joguei pouco. Mania, Não joguei. E não joguei também. Colors, Mas o Colors é muito bom e eu queria jogar. mas nada. Até que me deparei com Sonic Unleashed. Eu tinha crescido vendo canais de review destruindo esse jogo, zoando como se ele fosse um dos piores títulos da saga Sonic. Qualquer site de crítica que você abrisse não daria uma nota maior do que 7. Muitos descreviam ele como sendo só chato, desinteressante, lento e mal pensado. Mas, mesmo assim, eu queria experimentar o jogo por conta própria. Mesmo sabendo que ele muito provavelmente seria ruim, eu quis dar uma chance pra ele. Então eu comprei, coloquei o CD no meu Xbox 360 e um mês depois eu percebi algo muito surpreendente. Esse é um dos melhores jogos que eu já joguei. Cara, pra mim é um dos melhores também. E essa maioria. Acredito que a maioria das críticas ruins é pelo fato da pessoa não ter jogado. Mas também as críticas também vêm de outras empresas, né? Eu não sei. É muito. É muito. É muito subestimado, tá ligado? Até eu achei difícil de acreditar, porque a noção geral é de que esse jogo era simplesmente ruim. Mas eu me diverti jogando. Achei que o jogo era muito bonito, amei as novas mecânicas e até gostei da história dele, mas toda vez que eu tentava conversar sobre isso com as outras pessoas, elas simplesmente validavam a minha opinião, porque afinal de contas é Sonic Unleashed. Sim, as pessoas simplesmente falavam. É. Tipo, o pessoal julgava só. Ah, o jogo é legal. Ah, o jogo é ruim. Sabe? Não tinha ninguém tinha uma opinião meio termo, assim. Né? Mas eu decidi investigar um pouco mais a fundo. Entrei numa comunidade de speedrunners para aprender um pouco mais sobre o jogo. 1h47. Mano, eu. Eu até hoje nunca. Eu vou assistir uma gameplay de Sonic. Uma speedrun desse jogo. E eu descobri um grupo de pessoas que gostavam tanto dele quanto eu, e que estavam realmente interessadas em discutir sobre ele. Algum tempo depois eu fiz um vídeo sobre o jogo, mais especificadamente um dos seus glitches, e nos comentários não parecia ter ninguém com aquela visão de é Sonic Unleashed, então é ruim. E na verdade, quanto mais eu olhava, mais eu me impressionava, porque parecia existir uma comunidade de players que consideravam isso um dos Mano, olha essa arte, velho. Coisa linda, meu Deus. melhores jogos do Sonic, em oposição a tudo que eu tinha visto até agora. Mesmo que na superfície esse jogo fosse visto como horrível, essas pessoas conseguiam ver a beleza por trás dele, sabendo que mesmo que o jogo não fosse perfeito, ele ainda tinha suas qualidades. E eu tenho a mesma impressão, Sonic Unleashed pode não ser o melhor jogo de todos os tempos. Mano, a musiquinha de. É... Acho que é a da Bate de Noite. Nossa, é bom demais, velho. Mas ele com certeza tem seu lado positivo. Ai, que agonia. Ok, não tem problema. Tem coisas que não se deve desistir nunca! Não tem problema. O seu lado bom. Inquestionavelmente, a parte que todos gostam de falar sobre esse jogo são os estágios que se passam durante o dia. É inegável que eles são alguns dos melhores estágios da franquia Sonic inteira, e não é difícil você entender por que as pessoas têm essa visão. É, logicamente, porque se é jogo do Sonic, ok, temos que fazer fases onde tem que correr, tem que ser rápido. E mano, eles acertaram. O jogo as fases de dia é boa. Eles simplesmente são muito divertidos de serem explorados. Toda fase tem pelo menos 2 caminhos diferentes para você fazer em cada parte. Alguns são mais rápidos, outros são mais lentos. Outros precisam de mais habilidade e outros têm algum segredo. E são inúmeras formas de se explorar cada fase. Sim, isso é muito legal. Tem um monte de coisa, tem coisa escondida nas fases que você pega. Tipo, se você quer fazer um 100% do jogo,
Tem que explorar Se muito. você ficar rejogando e rejogando e descobrindo alguma coisa nova a cada vez, eles são viciantes pra dizer o mínimo. Pessoalmente, a minha fase preferida desse jogo é Skyscraper Scamper. Eu não consigo falar esse nome. Cada parte Eu também não... Eu também não consigo. Volta um tiquinho. Skyscraper... Skyscraper Scamper. Eu não sei qual é a tradução disso. eu não consigo falar esse nome. Cada parte Mas essa fase é legalzinha, tá ligado? essa fase é completamente única. E dependendo do caminho que você escolher, você pode fazer uma coisa completamente diferente. Tipo, existe uma parte que você tem que subir um prédio correndo pela lateral dele em zigue-zague. E eu só descobri isso a terceira vez que eu joguei. Isso é Ou da hora. todos os caminhos diferentes que você pode tomar na parte dos trilhos. Porque são muitos. Meu Deus, são muitos. Isso sem contar os segredos que existem pela fase. E toda vez que você descobre um novo, você se sente como se você tivesse 1 bilhão de QI. O level design é incrível e consegue um balanço perfeito entre gameplay super rápida e acelerada, uma gameplay um pouco mais técnica e partes que são lentas, mas que ainda são divertidas. Ela é completamente maluca do início. Sim, porque Sonic não pode ser simplesmente só sair correndo e indo pra frente. Logo na hora que eu ia jogar Crash, ô Kiro, seja bem-vindo à live, tudo bem? Dessa live não vou poder participar. Sem problema, você pode ver depois. Tamo junto. Ao fim, e eu amo isso. Simplesmente perfeita. Eu acho que você pode dizer o mesmo pro restante das fases. Todas elas têm alguma mecânica completamente maluca e que na maioria das vezes são usadas em um só trecho ou dois. Sim. Tipo escorregar no gelo com um carrinho, ou fugir de um robô insano, ou correr pelas paredes, ou pisar em cima de uma baleia, o que tá... Mano, essa parte de Oscar por cima da baleia. Tipo, é um trecho. É um negocinho mó curto, mas que deixa a fase muito da hora. Isso faz com que cada fase seja completamente única. E em comparação com Sonic Generations, que por mais que tenha umas fases muito boas, não chega nem perto de ter o mesmo número de mecânicas criativas que Sonic Unleashed tem. E é por isso que eu e tantas outras pessoas consideram essas algumas das melhores fases da franquia Sonic inteira. Essa não toca essa música. Dá um apertão no coração. Os controles são outro ponto que muitas pessoas gostam, e eu particularmente. Eu não consigo descrever o quanto que eu amo mecânicas de movimentação interessantes. Alguns dos meus jogos preferidos só estão na minha lista por causa disso, e esse jogo não é diferente. Eu realmente gosto da quantidade de opções que você tem, o boost, o air boost, o quick step, o drift, o stomp, a derrapagem, e se você apertar B 2 vezes você faz isso. Eu realmente sinto falta dessa mecânica. E por mais que isso não tenha sido intencional, Sonic Mano, eu fazia isso direto. Toda vez que eu jogava pra fazer isso. eu sinto que até os glitches desse jogo são divertidos de se usarem. Você pode dizer que não tem como jogar um jogo pelos bugs, mas cara, Quick Step Sliding é simplesmente muito Eu já vi isso uma vez. Você consegue derrotar o Egg Pyro divertido muito pra rápido. deixar de fora nessa discussão. Tipo, olha pra isso. Uma vez que você pega a prática dos controles, o jogo flui surpreendentemente bem. Se movimentar pelas fases é divertido, matar os inimigos é divertido. Os controles são divertidos. Mas, sim, eu tenho que admitir que eu tenho alguns problemas com eles. Em particular, o fato de que o botão de Air Boost é o mesmo botão do Home Attack. O Air Boost e o Home Attack são coisas completamente diferentes, e eu acho que foi uma decisão horrível os dois terem sido postos no mesmo botão. E depois de tantos anos jogando Sonic Generations, a minha memória muscular fez com que fosse muito difícil me acostumar. Não é nada que estrague o jogo pra mim, mas eu não sou fã. Da mesma forma que o Stomp não te para no ar imediatamente, e isso faz os ossos da minha cara doerem. Por mais que eles tenham um problema... Acho que isso não é um erro. Talvez não seja um erro de programação. Mas também deixaram isso de propósito porque o Sonic não vai frear de uma só vez. E o bicho corre em alta velocidade e não vai simplesmente frear e descer, tá ligado? Problemas eu não conseguiria dizer que eles são ruins. Porque eles não são. Eu realmente acho que Sonic Generations conseguiu acertar nos controles muito mais do que esse jogo, mas ele não fica pra trás. Eu gosto deles. A história é um ponto que as pessoas não falam muito. E eu entendo, se você comprou um jogo do Sonic, você provavelmente não tá interessado na história. E eu também pensava assim. Mas a história desse jogo realmente me chamou atenção. Primeiramente, porque o jogo traz muito mais atenção para a história dele do que outros títulos do Sonic. E segundo, porque ela é realmente interessante e estranhamente complexa. Ao invés dela ser simplesmente sobre o Sonic derrotando as joaninhas maléficas, ela é sobre o Dr. Robotnik sequestrando o Sonic e capturando as esmeraldas do caos, que então são usadas como fonte de energia para um canhão que destrói a Terra em vários pedaços diferentes. O que acorda um ser que estava preso em seu interior, desacordado por milhares de anos, e que o Dr. Eggman quer usar para abastecer seu parque de diversões temático para então ficar rico. Eu sei, essa lore é muito estranha, mas eu gosto. Eu achei Sim, porque é totalmente fora da caixa de Sonic. Quer dizer, na época foi. Pelo menos, acho que até hoje é uma das histórias mais fora da caixa de Sonic. E os mais recentes tem o que? O Sonic Forces, que é o... que tinha... Não, na verdade nem vou lembrar direito. O mais recente é o Frontiers, que é ele tá num mundo de
sei lá, um mundo meio que distorcido, sei lá. Enfim. Legal, eu não sei, só gostei. Infelizmente, enquanto isso estava acontecendo, o Sonic, que havia sido capturado, acaba absorvendo parte da energia da entidade e se transforma em um lobisomem, que é então lançado no espaço pelo Dr. Robotnik, que marca o começo da nossa jornada. O resto do jogo é baseado nesses 5 minutos iniciais da história. Os pedaços do planeta Terra marcam cada área que o jogador tem que visitar e restaurar. As Esmeraldas do Caos começam a recuperar sua energia ao longo do jogo, e é claro, durante a noite o Sonic se transforma em um lobisomem, mudando completamente Mindê, a papai. forma que você joga. A lore desse jogo é completamente maluca, mas eu gosto disso, sei lá. Eu gosto de jogos com histórias malucas. Era sempre divertido no final de toda a fase ver mais uma cutscene insana do que ia acontecer. Às vezes era tenebroso, às vezes era divertido, às vezes era emocionante. Nossa, mano, essa cena não. Nossa, essa cutscene já da Bat me pega, eu tenho ela decorada até hoje. E às vezes você teleportava pra África. E por menos que eu esperasse isso, quando eu finalmente cheguei no final do jogo, eu até me emocionei um pouco. Eu me conectei com a história e com os personagens, e por mais que eu tenha comprado ele puramente pra testar a gameplay, eu gostei da história que ele conta. E é claro, Nossa, as músicas é um toca. Vou falar disso já já. Mano, antes de continuar, tinha gente que falava. Eu já escutei gente falar que o Chip era um personagem irritante no jogo. E não é. Tá ligado? Ele raramente. Ele aparecia no momento que precisava. Ele tem uma história da hora. Sabe? Ele só fazia umas piadinhas aqui e ali. E é isso, mano. Ele não é essa é uma lista de irritante. pontos positivos de Sonic Unleashed, e como não mencionar uma das Sonic com a guitarrinha. Pô, mó bonito esse desenho. melhores trilhas sonoras da história dos videogames. Nossa, Espangônia de noite. É indescritível. É algo que não dá pra colocar em palavras através de um vídeo do YouTube. E a única coisa que eu posso te falar no momento é pra você checar a trilha sonora desse jogo por Mano, o tanto de vezes que eu já entrei nessa playlist não tá escrito. conta própria. E tem vários outros aspectos desse jogo que eu gostei bastante, mas que são mais baseados na minha experiência própria e na minha opinião. E geralmente isso não são as partes que as pessoas Ai meu Deus, as concept art. lembram quando elas conversam sobre esse jogo. Por mais que ele tenha seus picos, todas as críticas vieram baseadas nos lados negativos, e é isso que me resta falar sobre. O motivo de eu ter feito esse vídeo. Do lado 1. Nossa, peraí, ele não falou. ele falou pouco das músicas, mas mano, deixa eu mostrar. Cara, tem músicas desse jogo. Tipo, sabe, que são. Nossa, que toca e você não consegue ficar parado. Tipo essa daqui, ó. Nossa, mano, é bom demais. Ou a minha favorita. Nossa, velho, é bom demais. Ai, meu Deus do céu. É por isso, é por isso que a Shumnan de noite é sempre a minha abertura de live, porque ela me traz uma paz. Ela me traz uma paz no coração sempre pra começar a live bem, tá ligado? Ah, vem aqui. Volta. Eu preciso ser bem honesto. Tem várias coisas que as pessoas não gostam desse jogo, mas eu vou ser direto ao ponto. A coisa que mais fez as pessoas detestarem Sonic Unleashed foi o Werehog. Ele é o motivo disso tudo ter acontecido. Só porque é furry. Associaram. Tipo, o Sonic já é um personagem furry. Aí ele ficou. Transformar ele num lobisomem deixou ele mais furry e, nossa. Pior jogo do mundo. No jogo, quando a noite chega, o Sonic deixa sua forma normal e se transforma num lobisomem, o chamado Werehog, e os seus controles mudam completamente, e a maioria das pessoas realmente não gostou muito das mudanças. Alguns dos principais motivos são o fato de que ele é extremamente lento quando comparado com a gameplay das fases que se passam durante o dia, já que agora, ao invés de só correr do ponto A ao ponto B, o seu objetivo é matar os inimigos, enquanto você faz alguns desafios de plataforma com puzzles. As fases dele demoram muitos, algumas chegando a quase Nossa, sim, a Game Land é bem longa. Mas eu acho que ele vai falar depois. 50 minutos de duração e basicamente a maior parte do jogo é ocupada por esse personagem.
que é simplesmente entediante de ser jogado. A franquia Sonic nunca foi sobre combos e derrotar inimigos usando seus braços. O único motivo das pessoas jogarem os jogos são para poderem correr pelas fases, enquanto matam alguns robôs. E de repente a SEGA introduz uma nova variante do Sonic que é lenta. Isso não faz sentido. Esse personagem vai contra tudo que a série Sonic é sobre e basicamente gospe em todo o trabalho que a SEGA construiu ao longo dos anos. E pra ser bem honesto, sim, é verdade. O Warhog é um personagem lento, e a forma que ele navega pelas fases é caminhando e fazendo combos para derrotar os inimigos. As sessões de plataforma são muito mais precisas e lentas quando comparadas ao resto das fases, e alguns puzzles levam bastante tempo para os jogadores resolverem. As fases precisam de muito mais paciência para serem vencidas, em partes porque são simplesmente mais lentas, em partes porque algumas são extremamente difíceis. Nossa, sim, essa daí da Empire City é bem difícil mesmo. E é justamente isso, justamente o que as pessoas consideram Nossa, essa cutscene, meu Deus. o maior problema desse jogo, que eu considero uma das melhores partes. Sim, o Warhog é completamente diferente do Sonic normal, mas isso em si nunca foi um problema. Alguém me dá essas duas pelúcias de presente? Eu quero muito. Eu sabia que tinha, mas eu até hoje não achei pra comprar. Deve ter no Mercado Livre, mas é muito caro. Ser diferente não é um problema. Eu quero uma estampa. Eu quero uma estampa de camiseta com essa imagem. Eu quero uma estampa de camiseta com essa imagem. Eu vou usar ela direto. Diferente não é um problema, mas para a maioria das pessoas esse não é o caso. Ele é um personagem extremamente experimental e sim, estranho pro restante da saga Sonic. Ele transformou o Sonic em um jogo de plataforma mais tradicional, misturando elementos de puzzle e luta em fases muito mais longas e vivas, mas ser lento. Mas e são muito boas, porque o combate é muito bom e tipo, não é 100% preciso, mas traz uma dinâmica totalmente diferente e é boa pra caramba. Isso não significa necessariamente que a sua movimentação seja mais limitada. Eu elogiei os controles desse jogo agora há pouco por causa da quantidade de opções que eles te dão, e eu posso dizer absolutamente a mesma coisa para gameplay noturna. O Warhog ainda tem muitas opções, e basta você descobrir elas. Mas ao invés das opções Sim, porque você consegue upar o personagem e ganhar mais combo. serem focadas em otimizar sua velocidade através dos obstáculos, elas são focadas em derrotar os inimigos. Você tem aproximadamente 31 combos diferentes para testar. Alguns têm uma área maior, outros uma área menor. Outros são feitos no ar. Outros você agarra os inimigos e joga ele contra outros inimigos. Isso é muito legal. Envolve você agarrar um cooler Isso e congelar também. os inimigos para depois chocar eles. Esse é o melhor Sim, e são detalhes pequenos que deixam o combate mais legal. Você pode tacar fogo neles também. combo do jogo. Uma coisa que eu vou ter que concordar é que alguns inimigos têm vida pra caralho e simplesmente demoram muito pra ser mortos, ao ponto de ser enjoativo em algumas partes do jogo, e alguns deles são completamente insuportáveis. Sim! Nossa, esse mosquito me irritava muito. Nossa, que bicho chato. Acho que os inimigos ter muita vida, eu acho que não tem muito a ver, porque você consegue melhorar a força do Sonic. Você consegue melhorar a força do Sonic, aí tipo, você consegue dar mais dano. Acho que ele vai falar disso depois. Analisando o jogo no geral, eu diria que a SEGA fez um ótimo trabalho com os inimigos. Você tem opções o suficiente para o jogo nunca se sentir como se você sempre estivesse fazendo a mesma coisa várias e várias vezes. Sempre tem um combo novo para você tentar experimentar. E as pessoas que dizem não gostar do Warhog porque ele é, entre aspas, duro de controlar ou é muito limitado, simplesmente não testaram o Warhog o suficiente. As sessões de plataforma do Warhog são difíceis e precisam de muita paciência para você passar. E às vezes você vai ficar preso E é uma coisa que eu tinha de sobra. numa fase por causa delas. E esse é outro ponto muito reclamado sobre o Warhog, o fato de que as fases dele são muito difíceis. Mais especificadamente, elas são muito mais difíceis quando comparadas ao restante das fases do jogo. Eu acho completamente injusto você jogar um jogo por ele ser difícil, Elden Ring que o diga. E não cola a ideia de que, mas isso é um jogo pra criança. Não, isso aí é outro assunto. Falar que o jogo é difícil é porque você não tá tentando. Porque nem todo jogo para crianças precisa ser estupidamente fácil. Crianças não são estúpidas. Sim, é muito frustrante errar o pulo no final da fase e ter que recomeçar do checkpoint, ou Esse grito dele é muito legal. errar o timing e cair pra fora da fase, mas quantas centenas de jogos que não seguem essa exata mesma forma? Eu tô pra jogar esse aqui. Eu comprei e até hoje não joguei. Vamos lá. A diferença é que esse tipo de fase nunca apareceu muito na franquia Sonic. E por falar em fases difíceis nesse jogo, meu Deus, isso me leva ao próximo ponto dessa lista. Eggman Land, sim. Nossa senhora, é boa demais. É boa, mas é meio irritante ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Eggman Land, pra quem não sabe, é o estágio mais difícil de Sonic Unleashed. Quer dizer, isso não é verdade.
Eggman Land é o estágio mais difícil de toda a saga Sonic. Ele reúne absolutamente tudo que você aprendeu o jogo inteiro e coloca à prova, misturando tanto o Sonic normal quanto o Airhog, alternando entre os dois o tempo inteiro. As duas partes são extremamente difíceis, com sessões de plataforma que são brutais, e sequências de luta que parecem ser impossíveis de primeira. Não existe praticamente nenhum jogador, por mais habilidoso que ele seja, que tenha conseguido passar dessa fase de primeira. Eu, por exemplo, na época eu não. Na época eu não consegui, eu demorei bastante. Eu acho que hoje. Mano, eu acho que hoje em dia. Se eu tentar jogar de primeiro, eu não consigo. Quem sabe? Precisa de muita paciência e habilidade. E pra você zerar ela, você precisa estar com sangue nos olhos. E é por isso que eu amo essa fase. Eu até diria que a franquia Sonic precisa de mais fases assim. Fases que pra zerar ela é uma prova não só de habilidade, mas também de paciência. Que reúne absolutamente todas as habilidades que você aprendeu o jogo inteiro e coloca a teste. Uma última barreira antes de você poder finalmente zerar o jogo. Me disse se isso não é uma ideia muito legal. Claro, a maioria dos jogos faz isso com um boss final que é extremamente difícil. E sim, esse jogo tem um boss final que é Nossa senhora, não me fale ideia. Eu tenho maus. Eu tenho más lembranças com Dark Gaia, velho. consideravelmente difícil, mas eu diria que um boss e uma fase são coisas completamente diferentes. E é por isso que eu gosto tanto da Eggman Land. Ela consegue uma linha perfeita entre ser um desafio final pro jogo e ainda ser uma fase em que você joga, em contraste a tantos outros jogos em que você só joga fase atrás de fase atrás de fase e de repente, pau, o boss final. Não que isso seja ruim, mas eu simplesmente gosto muito mais do jeito que Sonic Unleashed fez. Eggman Land é difícil, mas não é injusta. Quando você erra, você percebe o que você fez e tenta evitar na próxima vez. E sim, você vai errar muitas vezes. Muitas Isso já aconteceu comigo. vezes. Mas se você tiver determinação, você vai chegar no final dessa fase. E lembra quando eu comentei sobre o fato de que cada fase tem uma ou duas mecânicas novas? Essa fase é maluca. Essa fase tem um monte de coisas que você não vê em nenhum outro lugar. Plataformas que somem, um inimigo filho da puta que tem uma mola no lugar do escudo, corredor com lasers. Você fica insano jogando pela primeira vez. Mas não Nossa, isso aí eu também caí aí. é difícil de você entender o que tá acontecendo. O difícil é você entender o que tá acontecendo e depois passar. A primeira vez que eu zerei essa fase, eu levei um pouco menos de 1 hora. E eu Mano, é meia hora pra passar essa fase. quase gritei de felicidade. Mas foi um sentimento incrível de conquista. O sentimento de que depois de tantas vezes tentando, você finalmente conseguiu. Em oposição a fases assim. Eu não joguei Sonic Frontiers, eu não posso falar muito. Eggman Land é uma fase muito criativa do começo ao fim. Eu gosto das suas mecânicas, eu gosto da sua gameplay, eu gosto da sua dificuldade. Que, mesmo sendo muito acima do normal para um jogo do Sonic, me deu um bom desafio por alguns dias. Mas, para recapitular, perceba que o que eu citei como sendo os lados negativos do jogo são as partes mais diferentes dele. O Airhog é um personagem extremamente diferente Toma, e eu toma, mal toma, preciso toma. explicar o porquê. E a Eggman Land não é uma fase que você encontraria normalmente em um jogo do Sonic. As pessoas não necessariamente detestam essas duas coisas porque elas são ruins, mas porque elas são diferentes. A SEGA tentou inovar em vários quesitos, mas a verdade é que as pessoas preferem o usual. É justamente o que eu disse sobre as reviews. As pessoas não detestam o Airhog por ele ser lento. As pessoas detestam o Airhog por ele ser lento em comparação ao Sonic. As pessoas não detestam Eggman Land por ela ser difícil, mas por ela ser difícil em relação às outras fases. São as diferenças. E se você observar, esse jogo se destaca por ser diferente. E essa acabou sendo sua maior fraqueza. Muitas pessoas que amam esse jogo dizem que ele foi o primeiro jogo do Sonic que elas jogaram, e isso faz sentido. Quando você tira a base de comparação delas, elas não podem dizer que algo é ruim ou bom, elas só podem se basear no que elas viram. E a verdade é que o que elas viram era um jogo muito bom. Quanto mais eu pesquisava, mais e mais eu percebia que Sonic Unleashed simplesmente nunca foi um jogo ruim, mas ele sempre foi um jogo diferente e esse foi o seu maior defeito. E por mais lindos que sejam os gráficos, por mais interessante que seja a história, por melhores que os controles, as fases, as músicas, os minigames e até os personagens sejam, esse jogo nunca pôde alcançar as expectativas que as pessoas criaram sobre ele. Sonic Unleashed é lindo, mas nunca pôde conquistar toda a sua audiência, seja por causa desse paradigma interminável de que ele é ruim, ou seja porque as pessoas não gostaram das suas diferenças. E tudo que a gente tem em mãos agora é uma história linda jogada no lixo, e isso é verdadeiramente triste. Caraca, mano. Pô, de verdade, mano, de verdade, esse jogo pra mim, assim, por mais que ele seja diferente, pra mim ele é perfeito, velho. Do início ao fim, velho. Não me interessa. Eu posso jogar ele 50 vezes, eu vou adorar 50 vezes. É louco, velho. Pra mim, sabe, eu fico às vezes
fico... Assim, eu não fico indignado por eles receber tanta crítica negativa. Tipo, não vejo problema nisso. Mas, cara, eu fico feliz de ter jogado, ter conhecido o jogo. E pra mim ele é bom. E é isso que importa.